Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luísa Rocha e eu preparei essa apresentação em conjunto com a minha amiga Letícia Manchen. Nós somos alunos da Biomedicina da Universidade Federal Fluminense e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem linfática da glândula tireoide. A gente vai abordar um pouco também sobre a anatomia da glândula, suas funções, vamos dizer também generalidades sobre o sistema linfático, mas, claro, dando ênfase na glândula tireoide. Bom, então a glândula, ela possui esse formato de borboleta, né, dizendo de uma forma um pouco mais coloquial. Então, ela possui dois lobos, um direito e um esquerdo, e esses lobos são unidos aqui no plano mediano pelo istmo. Essa glândula, ela recobre, né, ela envolve a traqueia e se estende superiormente em ambos os lados para a laringe. Bom, ela possui uma cápsula fibrosa que está intimamente aderida ao tecido glandular e possui também uma bainha que é derivada da lâmina pré-traqueal da fáscia cervical, da qual partem espessamentos que vão fixar essa glândula ao seu local anatômico, né? Então, vão fixar ela à cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, que não está ressaltada nessa imagem, né? E propriamente a traqueia. Bom, e por ser uma glândula, ela é ricamente vascularizada, então a sua irrigação, né, arterial é feita pela artéria tireoide superior, direita e esquerda, né? Podemos observar ela aqui em ambos os lados, e pela artéria tireoide inferior também, direita e esquerda, presente aqui. E a sua drenagem venosa é feita pela veia de mesmo nome, então veia tireoide superior, também direita e esquerda, aqui e aqui, e pelas veias tireoides inferiores, né, que estão presentes aqui mais inferiormente à glândula. A sua inervação, então, é feita pelo nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e ele está bem discretinho aqui, mas é possível observá-lo nessa imagem também. Bom, a glândula tireoide é um órgão endócrino, né? Então a sua função é secretar hormônios na corrente sanguínea. E esses hormônios são o T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triodotironina. A tireoide secreta predominantemente T4, e esse é convertido em T3 por uma desiodação. Então, o T4 perde esse íon iodo aqui da sua estrutura, dando origem ao T3, né, que só possui três íons iodo, ao invés de 4. A atividade metabólica de basicamente todos os tecidos do corpo dependem do T3, já que a maioria deles, né, a maioria dos tecidos, podem ou expressam receptores para os hormônios tireoidianos. Então, eles conseguem atuar em uma ampla gama de tecidos, basicamente pelo corpo inteiro. E o T3, ele tem uma função muito maior do que o T4, ele é cerca de 5 vezes mais ativo do que o T4, apesar do T4 ser, né, o que é mais secretado pela tireoide, né? Então, ele, por mais que ele seja muito secretado, a maior parte dele é convertido em T3 para que a sua função seja devidamente, atue devidamente, né? Então, essa função desses hormônios é estimular o metabolismo, eles aumentam o consumo de oxigênio, a produção de calor, mas, além disso, eles também têm um papel muito importante no desenvolvimento de ossos, músculos, cérebro, e, né, desenvolvem um papel aí bem importante no desenvolvimento das funções cerebrais. E além desses dois hormônios, a tireoide também secreta calcitonina, as células C são responsáveis pela sua produção da calcitonina, que é um hormônio responsável por diminuir os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então, falando um pouco mais sobre o sistema linfático, né, como um todo, esse é um sistema composto por vasos linfáticos e órgãos linfóides.
e ele é um sistema de drenagem auxiliar, né? Então, ele é um sistema auxiliar ao sistema venoso. Então, esses capilares linfáticos, eles recolhem do líquido intersticial moléculas que são grandes demais para voltar pelos capilares sanguíneos, né? E aí, esse líquido intersticial que é recolhido pelos capilares linfáticos é o que a gente chama de linfa, que circula, né, nesse sistema. Bom, os capilares linfáticos, eles são um pouco mais calibrosos do que os sanguíneos, apesar dessa imagem aqui não estar representando isso fielmente, né, essa característica, mas eles são mais calibrosos do que os vasos sanguíneos, do que os capilares sanguíneos, e eles são de fundo cego, né, então eles partem do espaço intersticial mesmo, eles não têm uma continuidade como o sistema cardiovascular tem, né? Essa continuidade entre artéria e veia. Isso não acontece no sistema linfático, né? Ele parte direto dos tecidos mesmo. Bom, e aí esses capilares, eles se unem para formar os vasos linfáticos, que são mais calibrosos, e por sua vez se unem para formar os troncos linfáticos, que são mais calibrosos ainda. Esses troncos, eles desembocam em veias de médio e grande calibre, e assim essa linfa acaba retornando para o sangue. Normalmente isso acontece próximo do coração já. Então, os órgãos desse sistema, eles podem ser divididos em órgãos primários, como medula, que está representado nessa imagem aqui, medula e timo, e órgãos secundários, como baço, tonsilas, tecido linfóide associado à mucosa, né, que a gente abrevia como MALT, e linfonodos, né, que são esses órgãos menorzinhos, estão espalhados pelo corpo todo. Então, aqui a gente tem um pouquinho algumas representações, né, desses órgãos, então as tonsilas, o baço, as placas de Peyer, né, que é esse malte, o apêndice também faz parte desse sistema, enfim. E aí, falando um pouquinho sobre os linfonodos especificamente, né, eles são esses órgãos, como eu já havia falado, pequenos, são espalhados pelo corpo todo, eles possuem uma cápsula fibrosa, né, que envolve eles, e o seu parênquima é dividido em córtex e medula. E aí a função do linfonodo é principalmente filtrar a linfa. E para que essa função seja desempenhada de uma forma eficiente, a linfa precisa seguir um sentido único no interior desse linfonodo, né? Então ela sempre entra pelo vaso aferente, percorre aqui o seu caminho no interior da medula, né, do parênquima do órgão, e sai pelo vaso linfático eferente. Esse fluxo, né, como eu já disse, ele é o que garante essa filtração bem-sucedida da linfa. Então, normalmente, o linfonodo possui mais de um vaso aferente e apenas um vaso eferente. E esses vasos que partem, né, do linfonodo, eles vão convergir para um próximo linfonodo na cadeia, que vai filtrar novamente essa linfa, e assim por diante até que esse líquido, né, que a linfa, retorne para o sistema sanguíneo. Bom, falando um pouco agora sobre a drenagem linfática da tireoide, sabemos que os vasos linfáticos que drenam a glândula levam a linfa para os linfonodos cervicais profundos inferiores, que são os linfonodos júgulo ou mióide e o supraclavicular, e para os linfonodos paratraqueais, pré-laríngeos e pré-traqueais. Aqui em amarelo, vemos os linfonodos pré-laríngeos, que ficam localizados na proximidade do ligamento cricotireoide da laringe. Aqui. Em laranja, aqui embaixo, vemos os linfonodos paratraqueais, que estão localizados no limite inferior da glândula tireoide, esta aqui que foi falada anteriormente pela Luísa. E os roxinhos aqui do lado são os linfonodos paratraqueais, que ficam localizados entre o sulco da traqueia com o esôfago, que não aparece na imagem devido às relações anatômicas.
Aqui em azul, nós vamos falar posteriormente nos próximos slides, são os linfonodos cervicais profundos inferiores e os demais aqui representados não são importantes para a apresentação de agora. Bom, o linfonodo júgulo-omoioide, localizado aqui e aqui, está situado sobre a veia jugular interna e interna no ponto em que o músculo omoioide cruza o feixe vasculo nervoso do pescoço. Já o linfonodo supraclavicular, ele é de menor importância entre os profundos inferiores e de drenagem da tireoide, e está situada no trajeto da artéria cervical transversa, que não está aparecendo aqui na imagem. Bom, os vasos eferentes dos linfonodos cervicais profundos formam de cada lado do tronco, de cada lado do pescoço, os troncos jugulares. Do lado esquerdo, esses troncos desembocam no ducto torácico, aqui representado, e no lado direito termina na junção da artéria subclávia com a jugular interna, ou então se unem aos troncos subclávios e broncomediastinal para formar o ducto linfático direito. Bom, falando um pouco sobre uma das patologias da tireoide, sabemos que o nódulo da tireoide é uma massa de tecido tireoidiano que teve uma proliferação exagerada, ou então é um cisto cheio de líquido que se formou na glândula. Estes nódulos são muito comuns e as chances de desenvolvê-los aumentam à medida que se envelhece. A razão para a preocupação com esses nódulos na tireoide se deve ao fato de que eles podem ser cancerígenos. Quando são cancerígenos, acarretam 8% dos nódulos em homens e 4% dos nódulos em mulheres. Ou seja, 90% dos nódulos de tireoide são benignos. A maioria dos nódulos benignos não é conhecido, mas eles são muitas vezes encontrados nos membros das mesmas famílias. Em âmbito mundial, a deficiência de iodo na dieta é uma causa muito comum dos nódulos. Na maioria dos pacientes que desenvolvem um câncer de tireoide, o tumor está contido na glândula no momento do diagnóstico. Em cerca de 30% dos casos de câncer, ocorre metástase, sendo a maior parte deles metástase nos linfonodos do pescoço. Apenas de 1 a 4% dos casos de câncer se espalham para além do pescoço, atingindo ossos e pulmões. A maioria dos pacientes com câncer de tireoide tem um bom prognóstico, mesmo aqueles com metástase além do pescoço. São raros os casos de metástase para diversos órgãos. Bom, aqui está representado uma agulha, e esta agulha é um dos métodos mais utilizados para a realização da biópsia do nódulo ou tumor, podendo ser benigno ou maligno. Bom, aqui são as bibliografias usadas e muito obrigada.